Olá, tudo bem? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Santíssima. E agradeço pela sua atenção e pelo seu tempo. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, compartilhe com outras pessoas, deixe aí seu comentário, sugestões para outros vídeos. Então seja bem-vindo a mais um episódio, de podcasts, dessa série de vídeos, seja em entrevistas, lives, áudios, conforme isso que eu estou gravando no dia de hoje. E é extremamente importante que você deixe aí seu comentário, clique no botão do joinha, curtir esse vídeo para que mais pessoas também possam estar assistindo, escutando, o conteúdo desse canal. Então, estamos aí no episódio 18 do podcast, extremamente importante, dando idade às gravações. E nesse mês de junho, é um mês riquíssimo, liturgicamente, espiritualmente, teologicamente, filosoficamente, na igreja, onde celebramos o Sagrado Coração de Jesus e Corpus Christi. Corpus Christi foi celebrado no dia 19 de junho e nós podemos aí unir essas duas devoções, essas duas celebrações, no sentido de que o coração de Jesus aponta para a dimensão do corpo e a Eucaristia, o Corpus Christi, o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo em si. Então aqui eu vou fazer algumas observações, apontamentos acerca da própria história, de como que surge o Corpus Christi, mas sempre procurando fazer relações históricas e com os dias de hoje. Inclusive, nesse episódio, eu vou fazer também uma leitura, comentários acerca de um texto que eu escrevi para o jornal paroquial, da qual a paróquia que eu pertenço, que é exatamente a paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Refletindo sobre essa dimensão eucarística e devocional do Sagrado Coração de Jesus, e assim como a Eucaristia. Devemos lembrar que aquilo que surge no âmbito espiritual não surge por acaso, é uma experiência pessoal ao qual surge. E quando surge, vem carregado de sentidos e significados para a época. Se nós analisarmos a devoção do Sagrado Coração de Jesus, é sim uma resposta para as dificuldades, para o momento vivido na época, assim como o Corpus Christi. Não estou dizendo que a espiritualidade ou que a igreja ela tenha que ficar dando resposta aos acontecimentos do mundo. Mas, quando surge determinada manifestação espiritual dentro da igreja, há sim elementos de respostas ou evidenciamento àquilo que na igreja já se professa como fé. Então, tanto no Corpus Christi, que surge antes da festa do Sagrado Coração de Jesus, há elementos teológicos que apontam para a própria vida e história da igreja. Muitas vezes as pessoas analisam determinados acontecimentos isolados da própria vida das pessoas. Então, hoje, unindo dois grandes mistérios do amor de Deus, Corpus Christi e o Sagrado Coração de Jesus. Então, rapidamente aqui, vou pela ordem cronológica do Corpus Christi, o mistério do amor eucarístico, por assim dizer. E se nós formos analisar pela instituição da festa, a solenidade foi instituída oficialmente em 1264 pelo Papa Urbano IV, após os milagres eucarísticos de Bolsena e Orvieto.
E a doutora mística Santa Juliana de Liege teve visões que pediam uma festa especial para honrar o Santíssimo Sacramento. E vejamos que a teologia do corpo de Cristo, né, a teologia que está por trás disso, tem como base no Evangelho, em João capítulo 6, especialmente: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A Eucaristia é memorial, presença real e antecipação do céu. São Tomás de Aquino chamou a Eucaristia de sacramento do amor, Sacramentum Caritatis. E com isso, quando temos a procissão de Corpus Christi, é uma liturgia em movimento. O Cristo que caminha pelas ruas, como no Evangelho, visitando suas ovelhas, visitando vidas. E é interessante que nessa dimensão eucarística, Eucaristia, ação de graças, se dá exatamente no momento na igreja. Nós estamos falando aqui de 1264. Se nós pararmos para analisar rapidamente na história da igreja, havia já questionamentos internos sobre a veracidade, por assim dizer, ou questionando a própria fé no corpo de Cristo. E quando menciono nessa questão da história da igreja, abro aqui parênteses, em que sentido? Nós estamos falando que a festa do Corpus Christi é instituída em 1264, né, oficialmente, mas nós temos que voltar praticamente quase 50 anos, em 1215, no pontificado do Papa Inocêncio III, onde ele realiza o Concílio de Latrão, e o Concílio de Latrão é o 12º concílio ecumênico da Igreja, que tem várias questões que foram tratadas, principalmente sobre os sacramentos, especialmente a Eucaristia. E no capítulo 1 desse concílio, né, da profissão de fé, afirmou o quê? O corpo e o sangue de Cristo estão verdadeiramente contidos no sacramento do altar, sob as espécies do pão e do vinho. O pão é transubstanciado no corpo e o vinho no sangue pelo poder de Deus. Então vejamos que já no concílio foi, de fato, afirmado essa questão, porque no período haviam heresias ou foi uma proposta de contrapor heresias. Então, a definição de transubstanciação foi uma resposta à negação da presença real por movimentos heréticos, como Berengário de Tours, que negava a mudança real, e os cátaros e valdenses, que eram de determinadas regiões da Europa, que rejeitavam a Eucaristia. Nesse sentido, podemos dizer que o concílio aqui de Latrão, ele já prepara o caminho para o concílio de Trento, lá no século XVI, que reafirmará esta doutrina contra os reformadores protestantes. Então, como eu já disse no início, determinados movimentos dentro da igreja, eles podem surgir, sim, como uma resposta a heresias, como uma resposta a dúvidas de fé, e, de certo modo, por mais que em dados momentos, né, no caso aqui do Corpus Christi, com Santa Juliana, ela tem uma visão de instituir essa festa, ela não recebe uma, por assim dizer, uma aparição, uma revelação particular. O Corpus Christi, ele já estava, vamos colocar aqui, tirando o Corpus Christi em si, a Eucaristia, já estava sobre ataque por grupos. Né? Uma coisa é você ficar fazendo questionamento teológico, né? Até buscar uma fundamentação. Uma outra coisa é simplesmente atacar. E o que acontecia na igreja eram sucessivos ataques, né, de determinados grupos, ao invés de buscar uma discussão filosófica e teológica, até mesmo catequética, então surge esses ataques. Então é interessante ver essa questão histórica, porque não surge por qualquer situação,
Há elementos, né, teológicos, filosóficos, eclesiológicos por trás de cada data e de cada celebração, devoção proposta pela igreja. Bom, agora dando um salto histórico, nós já podemos ir, né, para o Sagrado Coração de Jesus, né, fonte de misericórdia, embora já presentes nos místicos medievais, como São Boaventura e Santa Gertrudes. A devoção foi consolidada com as aparições a Santa Margarida Maria Alacoque, no século XVII. Então, o coração de Jesus, chagado, coroado de espinhos, mas inflamado de amor, se revela como centro da salvação. Então, temos aqui uma teologia do coração. O coração é símbolo bíblico da pessoa inteira, fonte de decisão e amor, conforme nós temos em Provérbios 4, versículo 23. No coração de Cristo transpassado, em João 19, versículo 34, vemos sangue, água, batismo e Eucaristia. A igreja nasce dali. Muitos vão dizer que a igreja nasce em Pentecostes. Não, não, não. A igreja nasce ali na cruz. E podemos, até mesmo como curiosidade, né, aqui fica a dica de leitura de uma encíclica, né, de Pio XII, Auritatis Aquas, né, que chama essa devoção de resumo de toda a religião. Mas por que resumo de toda a religião? Exatamente pelo sentido de o coração de Jesus ser fonte de misericórdia. A Eucaristia, como eu estava comentando sobre o Corpus Christi, é a manifestação da misericórdia de Deus. É o Jesus que se entrega, o Deus que se entrega por nós, a nós para que sejamos santificados e sendo santificados para que nos tornemos santos igual o Pai é santo. E novamente, sim, Corpus Christi, nós temos os desafios da igreja perante situações de heresias. Nós temos aqui consagrado o coração de Jesus, movimentos, ao invés, diferentemente do Corpus Christi, que nós temos uma questão teológica, filosófica acerca da Eucaristia, no Sagrado Coração de Jesus, é, de certo modo, uma resposta espiritual a certos movimentos espiritualistas no cristianismo, né, católico na Europa, ao qual desviavam da verdadeira prática caritativa e prática virtuosa daquilo que é da fé cristã. E vejamos que geralmente eram movimentos altamente puritanos, extremamente querendo levar uma vida de regra e de perfeição, ao qual, ao invés de aproximar do amor de Deus, levava a um peso e um fardo desnecessário e anticristão. E vejamos então que essa corrente espiritual chamada jansenismo, né, surgiu no século XVII, né, com Cornélio Jansênio, né, bispo de Ypres, na Bélgica, com sua obra Augustinos, né, de 1640. E essa obra é inspirada por uma leitura rigorista de Santo Agostinho, que afirmava que a graça é dada apenas a alguns poucos eleitos, a natureza humana está totalmente corrompida, só um pequeno número de pessoas está destinado à salvação. Pregava um temor exagerado de Deus, desprezava o amor afetivo, a devoção popular e o culto aos santos. Ou seja, então já é um movimento dentro da própria Igreja Católica que tem, como nós podemos ver aqui, características muito semelhantes dos movimentos protestantes, né, da época. E com isso vai gerar uma desestimulação à comunhão frequente e o acesso à misericórdia divina. Então, o Sagrado Coração de Jesus, né, a devoção, ela surge como uma resposta teológica e pastoral ao jansenismo.
Se no jansenismo nós temos um rigor, medo e predestinação, com o Sagrado Coração de Jesus nós temos misericórdia, amor e liberdade. Se de um lado nós temos um Deus distante e justiceiro, com o Sagrado Coração de Jesus é um Cristo próximo, compassivo e ferido. No jansenismo, poucos eleitos, temor da graça. Sagrado Coração de Jesus, a graça abundante para todos. No jansenismo, racionalismo frio, amor ardente. Isso não existia. Já com o Sagrado Coração de Jesus, uma proposta de amor ardente e pessoal. E vejamos que com Santa Margarida Maria Alacoque, Jesus apareceu e mostra o seu coração rodeado de chamas e coroado de espinhos. E disse: Eis o coração que tanto amou os homens. Pediu a propagação da devoção e a prática da comunhão reparadora das primeiras sexta-feiras. O ponto central, o amor de Cristo por todos, especialmente os pecadores. E nós vamos perceber que ao longo da igreja vão ocorrer certos grupos que querem se apropriar até mesmo do apostolado do Sagrado Coração de Jesus, levando novamente a um fechamento daquilo que é o entendimento da misericórdia de Deus. Mas os pontos centrais, exatamente, é contra o racionalismo frio do jansenismo e outras heresias modernas. Nesse sentido, esse coração humano divino de Cristo, centro de uma pessoa, da sua pessoa e símbolo do amor redentor, une afeto e doutrina, sentimento e verdade, graça e liberdade, e reafirma que Deus é amor, conforme está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. E não um juiz cruel, incentiva a confiança na misericórdia, a comunhão frequente e a oração efetiva. Então vamos perceber assim, que é um convite pastoral. Em que sentido? A confiança na misericórdia não é uma permissividade. São Tomás de Aquino, ele faz uma reflexão muito interessante acerca dos 6 pecados contra o Espírito Santo. E ele vai falar que um desses pecados é a presunção. Em que sentido? Eu vou, sei que eu vou ser perdoado, eu peco. Eu vou, eu peco, eu volto. Eu vou, eu peco, eu volto. E assim, eu peco, vou lá e confesso. Eu peco, eu vou lá e confesso. Tem um padre no Brasil que fez numa homilia, falou sobre isso. Acredito que ele já estava se referindo a São Tomás de Aquino. Mas muitas vezes é isso. As pessoas acham que só porque vão ser perdoadas, elas vão lá e pecam. Isso aí é presunção. Isso aí é preguiça de progredir na vida espiritual. Então, confiar na misericórdia não é isso. Confiar na misericórdia é saber que, por mais que nós tenhamos as nossas limitações, se porventura de fato ocorrer do pecado, de termos aí uma queda, que possamos recorrer à misericórdia de Deus arrependidos. Arrependido estando, que possamos comungar para nos fortalecer. O Papa Francisco fala que a comunhão é o remédio para os fracos, aqueles que necessitam, e uma vida de oração afetiva. Deus, ele não é um raciocínio lógico fechado. Ele deve nos levar a uma oração afetiva. E gostaria aqui de mencionar, antes que eu me esqueça, de uma figura muito importante no desenvolvimento da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Até antes de Santa Margarida ter ali as revelações acerca do Sagrado Coração de Jesus. Então, eu estou falando aqui de São João Eudes. Ele escreveu e celebrou a primeira missa e ofício litúrgico em honra ao coração de Jesus, com aprovação eclesiástica. Isso nós estamos falando do ano de 1670. É bem próximo da data das primeiras revelações de Santa Margarida. E ele via o coração de Jesus como o símbolo mais perfeito do amor de Cristo por nós. Foi o primeiro a promover conjuntamente o culto dos 2 corações, que ensinava o coração de Maria é o altar do coração de Jesus. Maria nos leva ao coração de seu filho e nos ensina a amá-lo. Então, para São João Eudes, o coração de Jesus é fonte da misericórdia, trono da graça, escola de santidade e modelo do coração
sacerdotal. Novamente, combate o jansenismo, que ensinava que ao invés do que o jansenismo tinha como ensinamento, Deus aqui é um Deus de amor, de ternura, acessível e misericordioso. E insistia na comunhão frequente, na confiança, na misericórdia e na formação espiritual dos sacerdotes da época com base no amor do coração de Cristo. E São João Eudes é considerado, foi considerado ali pelo Papa Pio XI como o pai, o doutor e o apóstolo da devoção litúrgica aos sagrados corações de Jesus e Maria. O Papa Bento XVI também destacou sua figura, lembrando que sua espiritualidade está centrada em formar Jesus nos corações. Então, assim, ao invés de toda uma pregação destrutiva, de causar um terror psicológico nas pessoas, de simplesmente ficar tendo medo de Deus, formar nos corações das pessoas, o coração de Jesus, é uma proposta catequética. A Eucaristia, antes de ser a Eucaristia em si, do ato celebrado, ela tem que ser catequética, existe a questão mistagógica, trazer as pessoas para dentro do mistério. Novamente, não é um racionalismo de fé, não é uma lógica de fé sem sentido. Falando de razão e de fé, nesse contexto todo, eu lembrei de uma frase muito famosa de um filósofo chamado Blaise Pascal. E ele vive exatamente ali também, no século XVII, vamos dizer, contemporâneo de Santa Margarida, assim como João Eudes. E ele, Pascal, embora ali um matemático, mas ele tinha um grande desenvolvimento filosófico, ele vai afirmar em uma das suas obras, Pensées, ele diz assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Aí você fala, ué, mas qual que é o sentido disso? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Está no fragmento 277 da obra dele. Essa frase não é um apelo ao irracionalismo, mas a complementariedade entre razão e fé. Então, para Pascal, o coração é uma forma de cognação profunda, ligada à fé, à experiência direta de Deus. A razão é necessária, mas insuficiente para captar os mistérios últimos da existência, como Deus, o amor, a morte e a graça. E quando na sua obra ele propõe essa questão do coração, nós devemos entender como que ele entende o coração. Tem 3 dimensões, mas antes de continuar nessas 3 dimensões, novamente aí, convido você a se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixe aí seu comentário, compartilhe com outras pessoas, no comentário deixe aí sugestões, não esqueça de clicar no botão do joinha, que isso ajuda muito na produção do conteúdo aqui. Então, das 3 dimensões de Pascal, ele via o coração como uma faculdade espiritual. Ele via o coração como o lugar da alma onde se percebe a verdade moral e religiosa. Ele escreve: é pelo coração que conhecemos o primeiro princípio, e é nisso que consiste a fé. Deus sensível ao coração, não à razão. Novamente, a fé não é irracional, mas suprarracional. Vai além do que a lógica pode provar. O coração, então, é o órgão da fé. E isso aqui é interessantíssimo. Como assim o órgão da fé? Vamos lá. Biologicamente falando, faço aqui um paralelo, vocês podem pesquisar aí nos escritos da medicina. Qual que é o primeiro órgão a ser desenvolvido no embrião, lá no ventre materno? É o coração. A partir do coração, tem-se os nutrientes para o desenvolvimento da vida.
Então, quando Jesus fala do coração, ou quando na antiguidade se falava do coração, eles já acertavam biologicamente. E vejamos que, vamos lá, a gente precisa recorrer à memória quando nós vamos rezar, né, orar, meditar, buscando. O que a gente faz? A gente inspira e a gente vai depois expira, a gente faz todo um processo de oxigenação. Na onde? No cérebro. Quando nós vamos reativar a memória, quando nós vamos ativar a oração, nós temos que levar a oxigenação para o cérebro. E a oxigenação ela só é possível a partir de presença de sangue. Sangue vem da onde? Do bombeamento cardíaco. Desculpem se a terminologia médica não é precisa, mas é isso. Vejamos bem, quando nós precisamos buscar na memória o significado e o sentido das coisas, nós vamos ter que utilizar aqui do lóbulo frontal. E quando nós, primeiramente, vem o quê? Presença de sangue, a vivacidade de todo esse processo da corrente sanguínea, para que então a gente possa pensar. Então, Pascal ele tem razão, e já já vou comentar sobre uma carta apostólica, né, do Papa Francisco acerca de Pascal. Algo muito interessante na comemoração dos 400 anos do nascimento, né, de Blaise Pascal. Mas dando continuidade aqui nas três dimensões. Eu comentei a faculdade espiritual, a segunda, coração como sede da experiência existencial. Então, Pascal estava profundamente influenciado pela tradição agostiniana e jansenista. O coração é o lugar da luta interior, da conversão, do vazio, que só Deus pode preencher. Ele é influenciado, não está dizendo aqui que ele era jansenista. Ó, há no homem um vazio em forma de Deus. Isso se conecta diretamente com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, como resposta ao coração humano ferido em busca de sentido. E a terceira dimensão, né, o coração como ponto de encontro entre o humano e o divino. Né? Para Pascal, a encarnação de Cristo e sua paixão são os momentos em que Deus fala ao coração do homem. Por isso, a Eucaristia e a contemplação do coração de Jesus são lugares privilegiados de encontro com a verdade. E podemos aqui relacionar, né, tudo isso novamente com o corpo de Cristo. Embora Pascal não tenha vivido no tempo da difusão oficial do culto ao Sagrado Coração, sua espiritualidade prepara, de certo modo, aí, filosoficamente falando, o terreno. Ele fala de um Deus ferido por amor. A fé como experiência do coração é algo que se vive na adorável presença de Cristo na Eucaristia. Na sua, nas suas alegações, né, na sua obra Pensês, no item 553 está assim: não vos buscaria se já não vos tivesse encontrado. A busca de Deus é sempre resposta. O coração humano responde ao coração divino que primeiro se oferece. E podemos aqui refletir sobre os dias de hoje. Em um mundo hiperracional, ainda ouvimos as razões do coração? A Eucaristia toca nosso coração? Ou só nossa prática, ou nos tornamos acostumados a comungar? Isso é sério, né? É bem paradoxal. Nos tornamos acostumados a comungar. De tão comum e habitual aquilo aos nossos sentidos, será que os nossos sentidos estão ficando sem sentidos? Ou será que os nossos sentidos não estão realmente entendendo tudo aquilo que está acontecendo? Eu disse que ia comentar sobre a carta apostólica do Papa Francisco, né, chamada Sublimitas et Miseria Hominis, a grandeza e miséria do homem. E é exatamente um paradoxo que está no centro da reflexão e mensagem de Pascal. E o Papa Francisco é interessante que ele comenta assim: na verdade, uma razão assim arguta e ao mesmo tempo tão aberta nunca silenciava nele a questão, antiga e sempre nova, que ressoa no ânimo humano.
Que é um homem para te lembrares dele, o filho do homem para que te preocupes? Essa pergunta está gravada no coração de cada ser humano em todo tempo e lugar, de qualquer civilização e língua, independentemente da sua religião. Assim vemos Pascal interrogar-se: que é um homem na natureza? O nada comparado com o infinito, um tudo comparado com nada. Então, todos esses questionamentos são questionamentos que surgem no coração do ser humano. E a abertura do coração deve ser uma abertura à realidade, não um fechamento aos outros. Uma devoção não pode servir como escudo, como amuleto, para que, que nós vamos distanciando da realidade, da comunidade. Uma devoção não pode ser para criar neuroses. Então, nesse sentido, quando Pascal fala da razão do coração, da razão da própria razão, ou a fé como elemento suprarracional, eu sempre comento com os alunos que a fé não deixa de ser um elemento da razão. Quem tem fé, ela utiliza da razão. Porque por muito tempo ficou caracterizado como estereótipo que aquele que é crente, que acredita, que tem uma prática religiosa, ele não seria uma pessoa racional. Isso aí é algo totalmente não fundado. Tendo em vista que todo ser humano é crente por natureza, até mesmo aquele que diz que não acredita em nada, ele acredita na sua própria não crença das coisas. Então é algo, vamos assim dizer, impossível, né? Existe uma crença. Agora, o que essa crença nos leva, como nós de fato praticamos tudo isso, é uma outra questão. Então, nesse ponto agora, eu gostaria, né, por de fato, aí, comentar sobre o texto, né, que eu escrevi para o jornal, né, Um Só Coração, um jornal paroquial da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui em Poços de Caldas, na Diocese de Guaxupé. E um abraço aí àqueles irmãos, né, de paróquia, né, ou aqueles que são de Poços de Caldas, aqueles que não são, venham aí visitar Poços de Caldas, uma cidade maravilhosa, assim como venha visitar a comunidade, a paróquia, né, do Sagrado Coração de Jesus. Então, o título, né, do texto eu coloquei: Eucaristia, sacramento do coração que se entrega. Né? E como eu já comentei no início, a tradição, né, de dedicar o mês de junho ao Sagrado Coração de Jesus e à Eucaristia, né? Tem essas raízes profundas na história da espiritualidade católica, conforme eu já mencionei lá no começo. Então, e conforme eu coloco no texto, né, tendo visto que o Senhor Jesus pediu a instituição de uma festa em honra de seu coração, como reparação às ofensas cometidas contra o amor divino, essa devoção foi crescendo e em 1856 o Papa Pio IX estendeu a festa do Sagrado Coração de Jesus a toda a igreja, fixando-a na sexta-feira após a solenidade de Corpus Christi. Assim, todo o mês de junho passou a ser consagrado ao coração de Jesus, em preparação, celebração e extensão dessa festa. Além disso, como o Corpus Christi também é celebrado em junho, na maioria dos anos, o mês se tornou espiritualmente marcado por um duplo mistério: o coração que ama e o corpo que se entrega. Sempre nessa dimensão, o coração que ama e o corpo que se entrega. Então, nesse contexto, é importante, né, rapidamente buscar uma perspectiva histórica teológica da devoção do Sagrado Coração de Jesus no Brasil. Né? Eu mencionei lá questões históricas, né, lá no século XIV, século XV, século XVII, né, período ali medieval, depois um período já, por assim dizer, moderno, e agora aqui fazendo a menção, né, diretamente ao Brasil. E durante o período entre 1840 e 1920, que faz parte da história da igreja, ou pelo menos da história da religião no Brasil, esse período aí ficou caracterizado, é um período aí de praticamente 80 anos, conhecido como a Reforma Católica. Houve uma preocupação de construir um modelo de igreja hierárquico, baseando-se no modelo tridentino. Tridentino aqui do Concílio de Trento, tá?
Afirmava-se a existência de duas sociedades perfeitas e distintas entre si. De um lado está o Estado ou a sociedade civil, e do outro a igreja ou a sociedade eclesiástica. Ao primeiro compete o poder temporal e a igreja ocupa-se da vida espiritual, que seria o poder atemporal. Embora a devoção e a imagem do Sagrado Coração estejam ligadas à paixão de Cristo, com o coração transpassado, a ênfase maior é dada em sua ligação com a Eucaristia. Então, a Eucaristia é o coração de Jesus tornado sacramento, por assim dizer. Eu não estou dizendo que a Eucaristia é o coração de Jesus tornado sacramento no sentido de amor, de doação, de vida. O corpo oferecido no altar é o mesmo que foi formado no seio da Virgem Maria, é o mesmo que foi transpassado na cruz e é o mesmo que pulsa hoje no Santíssimo Sacramento. Lembra que eu mencionei a questão da transubstanciação, concílio de Latrão. Então, nós podemos conferir no Catecismo da Igreja Católica, lá no número 478, o lado de Cristo foi aberto para que entrássemos por ele e dali brotasse o sacramento da Igreja. Isso é um comentário de São Boaventura. E, na verdade, aí o comentário vem em Gálatas 2, versículo 20. Jesus conheceu-nos e amou-nos a todos, a cada um, durante sua vida, sua agonia, sua paixão, e entregou-se por cada um de nós. O Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim. Então, celebrar o coração de Jesus é, portanto, celebrar a Eucaristia em sua origem mais profunda. O dom total de Jesus, não só em forma de pão, mas como amor vivo e palpitante. É nesse coração que a igreja cumpre sua missão espiritual, pois ali está a fonte da graça, o centro do mistério cristão, o símbolo visível do amor divino que salva, sustenta e transforma. Assim, enquanto o Estado se ocupa da ordem exterior e civil, a igreja guarda e distribui os tesouros invisíveis que brotam do coração de Cristo, especialmente na Eucaristia, sacramento do amor. Naquilo que diz respeito ao coração, é importante lembrar que este órgão é o primeiro a ser formado no período embrionário, e todos os eventos seguintes da vida do organismo dependem da habilidade deste órgão de equivaler o seu rendimento com a demanda do organismo por oxigênio e nutrientes, como eu já mencionei. E de maneira análoga, Jesus dá ao coração humano uma centralidade espiritual e moral, afirmando: é do coração que procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos e calúnias, conforme está em Mateus 15, versículo 19. Então, quando Jesus diz que não é o que entra no ser humano que o corrompe, que o torna impuro, mas o que sai, é exatamente aqui. Todos aqueles paralelos que eu já fiz, como o coração como sede da alma, alma no sentido de questão de processos orgânicos, de nutrição do corpo. É aqui, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, dando uma dimensão de importância do coração. Então, o coração para Cristo não é, repetindo, não é apenas sede das emoções, mas o centro da pessoa, de onde brota a liberdade e a responsabilidade. Então, ao invés de apenas ser uma prática externa de devoção, deve, a partir, evidentemente, da piedade, nos levar a ter o nosso próprio coração moldado, assim como São João Eudes disse, moldado ao coração de Jesus. E que possamos também pensar no coração de Maria. Corações totalmente entregues unicamente para realizar a vontade do Pai. Todo momento que o ser humano desvia dessa proposta, nós podemos então perceber os desastres e os horrores que acontecem no mundo. E nesse sentido, gostaria de novamente repetir o alerta de Jesus, onde em Mateus 6, versículo 21, o que Jesus diz? Onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Ou seja, nossos afetos, escolhas, decisões e prioridades estão profundamente ligados àquilo que mais valorizamos,
Se nosso tesouro está apenas nos bens, status ou desejos passageiros, nosso coração ficará instável, ansioso e dividido. Mas se nosso tesouro está em Deus, o coração se enraiza no eterno e encontra repouso e sentido duradouro. Isso não quer dizer que seja fácil, mas é uma proposta. Isso tem a ver com a espiritualidade cristã. E nesse sentido, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos apresenta o verdadeiro tesouro da humanidade, um coração que não busca possuir, mas se entregar, que não retém, mas se derrama. O coração de Jesus é o lugar onde Deus depositou toda a riqueza de seu amor, seu perdão e sua misericórdia. Ao contemplarmos esse coração transpassado, nós somos chamados a reorientar o nosso próprio coração para aquilo que é eterno, puro e santo. Não com neuroses, não com pseudo-espiritualidades, não com mecanismos externos ritualísticos que a gente acha que vai nos elevar a Deus. Não estou dizendo que gestos não nos possam servir de aproximação ao divino, ao sacro. Mas nós devemos analisar as intenções, pois aquilo que é um gesto, aquilo que é externo é consequência do interno. Psicologicamente, isso nos convida a deslocar nosso centro interior, muitas vezes voltado para os desejos desordenados e feridas não curadas, para um novo centro e curador, o coração do Cristo, fonte de sentido de paz. Assim, unir nosso coração ao de Jesus é fazer dele o nosso verdadeiro tesouro e permitir que a nossa vida seja curada, reordenada e santificada pela força do seu amor. Bom, aquilo que a igreja propõe em documentos para enriquecer a nossa leitura, e aqui fica dicas de leitura, na encíclica Miserentissimus Redemptor, né, o Redentor Misericordiosíssimo, do Papa Pio XI, em 1928, afirmou que a devoção ao Sagrado Coração é o meio mais eficaz de reparar os pecados do mundo e responder ao amor desprezado do Redentor. Depois o Papa Leão XIII, na encíclica Annum Sacrum de 1899, né, o ano sacro ao qual ele consagra solenemente o mundo ao Sagrado Coração de Jesus, afirmando que nele está a esperança dos homens, pois esse coração é a sede do amor, é a sede do amor divino redentor. É interessante, né? Sede do amor, nós temos que ter sede do amor. E depois, o Papa Pio XII, na encíclica, eu já até mencionei aqui, Aurietes Aquas, de 1956, afirmou que do coração de Jesus ferido brota a igreja dos sacramentos, convidando os fiéis a mergulharem como que em uma fonte de salvação. Para ele, a devoção ao Sagrado Coração não é uma prática secundária, mas a síntese do Evangelho. Nesse horizonte, vê-se que quem deposita seu coração em Cristo encontra o verdadeiro tesouro, o amor que dá sentido à existência, cura as feridas do pecado e reorienta o coração humano para Deus. Então, toda vez que nós vamos refletir sobre misericórdia divina, paralelamente, teologicamente, nós estamos refletindo sobre a dimensão da necessidade de conversão. E se há uma necessidade de conversão, é porque há feridas do pecado, há práticas pecaminosas. E que muitas vezes hoje, principalmente dentro dos conceitos linguísticos que alguns gostam de percorrer, eles acham que você tem que ficar falando de pecado, 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 pecado o tempo todo. Aí vai de questão, né, de postura pastoral, de postura de pregação, de oratória. Né? A apontar para os elementos do pecado, você nem sempre tem que ficar utilizando a palavra pecado em si. O simples fato de você falar da misericórdia de Deus, da necessidade de voltar para esse amor de Deus e mudar a sua prática de vida e mudar o seu jeito de ser, já é um sentido de refletir sobre o próprio pecado. Bom, nesse sentido todo, o Sagrado Coração
portanto, não é apenas uma devoção piedosa, mas uma resposta à inquietação mais radical da alma humana. É o ponto onde o humano e o divino se tocam, onde a fé encontra a razão do viver e onde o coração do ser humano repousa no coração de Jesus. O Sagrado Coração não é símbolo de um sentimento abstrato, mas de um amor fiel, eterno e encarnado, que nos convida a responder com fidelidade, esperança e entrega. Não é apenas uma prática devocional, afetiva. Ela não é uma resposta ao mistério da presença pessoal de Deus, que ama, sofre e se entrega por cada ser humano. Então, novamente, ó, não é apenas uma prática devocional afetiva. É, né, na afirmativa aqui agora, uma resposta ao mistério da presença pessoal de Deus, que ama, sofre e se entrega por cada ser humano. Nesse sentido, ela encontra profunda ressonância no pensamento de Gabriel Marcel, um, um católico, né, ali convertido, que desenvolve o existencialismo cristão, onde ele afirma: ser é ser disponível. O coração de Jesus é a expressão máxima da disponibilidade de Deus, que se faz presente, vulnerável e acessível. O Filho de Deus se entrega por inteiro e seu coração aberto na cruz torna-se o lugar do encontro entre o finito e o infinito, entre o homem ferido e o Deus que cura. É bem interessante nessa perspectiva toda essa reflexão, porque muitas vezes a devoção, se ela não estiver dentro de uma dinâmica de vida, ela fica como um ato isolado, e bem isolado. Porque tudo aquilo que nós colocamos em oração, né? Existem as instâncias de oração, na verdade que fica até a dica, tem um livro do padre Juan Arinteiro, é um padre dominicano, chamado Os Graus de Oração, né? E os principais fenômenos que o acompanham. Então, muitas vezes, simplificando bem um dos seus pensamentos, que assim, a oração ela tem um grau de conformação, mas junto com a palavra conformação vem formação. A oração deve nos formar para nos tornarmos melhores. Melhores o quê? Que possamos moldar o nosso coração ao coração de Jesus. Então, nesse sentido, tem tudo a ver com a vida mística, né? Podemos dizer que abarca, de certo modo, toda a vida propriamente cristã, posto que todo fiel cristão, pelo mero fato de ser batizado em Cristo, que é como despojar-se misticamente de si mesmo e revestir-se dele. Nós podemos ver isso lá em Gálatas 3, versículo 27. Então vejamos bem, o mero fato de sermos batizados em Cristo, nós somos chamados a nos tornarmos outros Cristos, alter Cristos, outros Cristos, e vestir-se dele. Então, simboliza sua própria morte a tudo, sua sepultura e ressurreição espiritual, e sua nova vida oculta com Cristo em Deus. Os mistérios da vida cristã e vida mística. Isso aqui é o artigo 1, né, desse livro dos graus de oração, né, do padre Juan Arinteiro. Isso aqui é bem interessante. E isso aqui é tão interessante que o próprio, muito criticado aí, um dos grandes teólogos do século XX, né, o Paul Rahner, fala que se o ser humano, ou o cristão propriamente dito, se ele não for místico, ele vai se reduzir a um nada. Porque a partir da prática mística é exatamente essa conciliação daquilo que oramos, nós transformamos em vida. Muitas vezes está sendo feito ao contrário. Nós queremos que aquilo que se torna vida, mas sem ter vida orante, não são mecanismos externos, repetitivos, que nos trazem uma dimensão de uma fenomenologia cristã. Quando eu falo fenomenologia cristã, não a redução ao existencialismo ateu, de fenomenologia cristã, para que verdadeiramente possamos nos transformar naquilo que nós estamos orando. E nesse sentido, faço aqui um convite, algumas dicas de livros, né, de espiritualidade. Um deles, Santa Teresa d'Ávila, né, Livro da Vida, onde ela fala muito sobre
transverberação, que é um ferimento místico no coração, né, que remete diretamente ao coração transpassado de Cristo. Depois tem São João da Cruz, né, o cântico espiritual. E mencionando esses dois aqui, são santos carmelitas, eles trazem muito desse, vamos dizer assim, esse espiritualismo existencial. Para a gente só entender um pouco, você pega no Antigo Testamento, quando essa palavra existencialismo é um conceito moderno, por assim dizer, não, pós-moderno. Mas existencialismo, a gente pega no Antigo Testamento, o próprio Jó, ele passa por um grave processo de crise, né, existencial. Essas crises existenciais também podem nos aproximar do coração de Cristo. Depois, uma outra sugestão de leitura, né, de Santa Margarida Maria Alacoque, são as cartas e revelações. Outra dica, agora voltada à questão eucarística, são Santo Tomás de Aquino, hinos eucarísticos. É interessante esses hinos eucarísticos, que são hinos cristológicos. Depois tem um escritor francês do século XX, né, também um católico convertido, que retrata o heroísmo cristão de Joana como um reflexo do amor de Cristo, o mistério da caridade de Joana d'Arc. Né? O nome desse escritor, desculpa, é Charles Pegouy. Depois temos um dos maiores romances espirituais do século XX, né, do escritor Georges Bernanos, Diário de um Pároco de Aldeia, que o protagonista vive a profundidade da Eucaristia como a única força que sustenta a sua missão. Interessante uma das frases lá que fala assim: tudo é graça. Eu acredito no sofrimento da igreja, no sofrimento do coração. E mais agora recente, um livro que na época foi escrito, enquanto ele era cardeal, né, do Joseph Ratzinger, né, o Bento XVI, Introdução ao Cristianismo. Ele traz, embora não seja uma obra literária no sentido poético, é uma obra teológica, histórica, né, mas tem um valor quase lírico na explicação da fé cristã. Tá? Então, muito interessante. E por último aí, temos uma mística inglesa do século XIV, chamada Julian of Norwich, né? Julian de Norwich, Norwich, cidade da Inglaterra, Revelações do Amor. Né? Ela fala repetidamente do sangue, do coração de Jesus como expressões viscerais de seu amor misericordioso. Tem uma frase assim: e vi que ele tem um amor tão terno que, se pudesse sofrer de novo por nós, o faria. É profunda, né? É um amor que não para. É um amor incessante. Isso é misericórdia. Se pudesse sofrer de novo tudo, ele o faria. E com isso, eu gostaria aqui de encerrar esse podcast. Se vocês me permitem aí, eu escrevi um poema chamado Abismo do Teu Coração. Eu vou ler aqui uma parte, na verdade, vamos ler por inteiro. Porque eu fico pensando nessa profundidade de amor. Se nós, enquanto pessoas, depois subindo um pouco mais o nível enquanto cristãos, quando eu falo subir o nível, porque exige responsabilidade ser cristão. Se for só um oba-oba e beleza, não é assim. Né? Ser cristão não é bodismo, não é resposta estética, não é resposta às outras pessoas. É compromisso, vamos usar as palavras aqui da mística Julian de Norwich, ser cristão é um compromisso visceral. Então, nesse sentido, fique refletindo, né, sobre o coração de Jesus, né, a Eucaristia, e escrevi esse poema chamado Abismo do Teu Coração. Então é assim: no silêncio em que a alma se interroga, clamo por sentido em meio à dor, e encontro no teu coração que pulsa a resposta viva do eterno amor. Teu coração, Jesus, não é metáfora, é carne rasgada pela entrega fiel, é templo aberto
ao meu desamparo. É céu que sangra e toca a minha vida. Não és um Deus distante e indiferente, mas presença que sofre e permanece. Coração ardente, brasa viva, que me espera, mesmo quando me esquece. O mundo grita por ter, vencer, possuir, mas tu me chamas ao ser, ao doar, ao abrir. Tua chaga é janela ao infinito, teu coração, abrigo ao meu partir. Em ti descubro que amar é existir, e existir é mais que respirar, é doar-se, como tu que foste até o fim. E ali, no fim, começaste a abraçar-me. O amor não é ideia, doutrina ou conceito. É coração que pulsa na cruz e na mesa. É sangue que corre no cálice sagrado. É vida que brota da tua certeza. Meu Deus, de coração humano e fiel, em ti, meu desespero encontra lugar. No abismo do teu peito aberto, aprendo enfim, viver é amar. Muitíssimo obrigado pela atenção, que possamos verdadeiramente aprofundar o nosso relacionamento com o grande amor de nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Santa Teresinha do Menino Jesus diz, eu sou do meu amado e o amado é meu, que, de fato, nos momentos de incerteza, possamos buscar Jesus. Que nos momentos de escuridão, Jesus. Que nos momentos de tribulação, Jesus. Ter fé não é que tudo dê certo. Ter fé é para que possamos vencer os desafios e fortalecer a nossa caminhada. Paz e bem, e até o próximo episódio.